A Matonense entra em campo nesta quarta-feira. O time vinha de 4 vitórias, deu um tropeço em casa com uma ajudinha do juiz, do árbitro da partida, mas treinou forte nessa segunda e terça-feira para pegar o time do São Carlense. É hora de recuperação, né? Deixar o resultado negativo para trás, né, professor? Ir atrás de um bom resultado fora de casa agora. Como a gente esqueceu a goleada frente ao Monte Azul, vamos esquecer essa derrota frente ao Olímpia, né? Que foi muito comentado, foi muito falado. O pênalti não foi, né? É jogo de dois times bons, é jogo de 0 a 0, é jogo de 1 a 1, você tá entendendo? Mas o juiz se encarregou de fazer aquela lambança, que o pênalti não foi, né? Foi mostrado para o Brasil todo, pela Rede Vida, eu acho que até por vocês, você está entendendo? Mas aconteceu, então vamos esquecer isso daí e pensar só no São Carlos Futebol Clube, que é um grande time, um time técnico, um time que joga, deixa jogar, tem uma boa equipe, a gente tem que tomar muito cuidado. Como jogar contra o São Carlos? Eu estou vendo o treinamento do pessoal muito com bola parada, né? Pode ser aí que a Matonense pode trazer um bom resultado, não? O futebol hoje, 70% dos gols são de bola parada, né? E a gente já fez um gol de bola parada lá em São Paulo, frente ao Osasco, foi o escanteio que a gente treina bastante, né? E é que disse os jogadores, o que nós temos de bom, que nós estamos pondo em prática, é justamente essa jogada. Nós temos vários jogadores que batem bem na bola, tanto o escanteio como as faltas de frente. O próprio lateral, nosso lateral é muito bom, que ele chega na área, e chegando na área já é perigo, né? Então a gente tem treinado bastante, isso daí eu tenho certeza que amanhã nós vamos fazer um grande jogo. Agora, Pinho, frente ao São Carlense, alguma mudança na equipe em relação à equipe que jogou domingo? Havia um julgamento aí que você até comentou que iria esperar esse julgamento para ver como escalaria a equipe. Alguma mudança para o jogo para amanhã? O Audax se encarregou de não ter esse julgamento. Por que o Audax, né, lá de Osasco? Porque o Audax joga no campo ali de Osasco, né? E estava correndo o risco de ser interditado. Como é que não podia ser? Porque o Audax vai ter que jogar lá. Então a federação se encarregou de dar uma acertada nas situações e foi adiado esse julgamento. E para nós também foi muito bom, porque é um jogador importantíssimo no nosso time, o jogador Denner. O nosso time melhorou, estava bem no segundo tempo, melhorou mais ainda após a entrada do Denner. Nós fomos 5, 6 vezes no fundo ali com condição de fazer o gol, com jogadas trabalhadas, você está entendendo? Tudo passou pelo pé do Denner, então o Denner é um jogador importante, graças a Deus não teve o julgamento, né? E ele vai poder jogar. Em relação ao Denner, a única mudança que deve ter, ou está programada mais alguma mudança? Pode ser, né? O Alcides também teve um probleminha, né? E a gente está aguardando, a gente está esperando, além do julgamento que também não teve, graças a Deus, é um bom jogador, joga de zagueiro, joga de primeiro volante, joga de segundo volante, então é um jogador que vai para o jogo. Eu só não sei se ele começa jogando, mas fatalmente deve entrar no decorrer do jogo e nos ajudar muito. Terceira colocação, está dentro ficar entre os 4, está dentro do que se esperava da equipe, Pinho? Eu sempre falo para todos vocês e para o meu jogador, nós temos que ficar entre os 8. Depois, né, para disputar, para subir, é outra situação. Se ficar em primeiro, melhor ainda. Ficar em segundo, terceiro, quarto, leva uma certa vantagem, né? Porque classificam 8. Nós temos que ficar entre esses 8, o campeonato todo, e se classificar e depois pensar na final. Boa sorte à equipe. Um abraço a todos. O técnico Pinho e a torcida viu. Quando o Denner entrou no último jogo, a equipe melhorou, você entrou mais pelo meio, depois acabou caindo pela lateral. E você é uma das esperanças, chegada de linha de fundo, nesse jogo contra o São Carlos. Como que a equipe deve se comportar dentro de campo, Denner? Eu acho que a gente tem um bom retrospecto, né, Beto, fora de casa. Então eu acho que a gente tem que procurar manter. Quando estiver sem a bola, cara, hoje em dia o futebol está muito dinâmico. E você tem que primeiramente marcar, né? Primeiramente marcar as linhas para quando você tiver a oportunidade de sair, estar bem próximo do gol e poder chegar. Eu, como sou um jogador de profundidade, que gosto de jogar pela beirada, procurar tentar fazer uma dobradinha ali com o Pira, né, com o Alisson, para que a gente possa chegar no fundo e dar possibilidade tanto pro Huster como pro Rafael para poder fazer os gols. O time se dá melhor jogando no contra-ataque, Denner, até pela rapidez dos atacantes? Sim, acredito que sim, porque tem muito jogador veloz, né, muito jogador de força também. E a nossa defesa é uma defesa que tira bastante, o time de trás. Então eu acredito que quando a gente rouba a bola num setor intermediário da defesa do adversário, a gente consegue chegar com mais facilidade no ataque. Bem, você deve ser julgado, o julgamento não aconteceu no dia que deveria. Né? Para você é bom, né? Porque é difícil o jogador ser julgado e ficar parado, né? Você acha que você vai pegar mais algum gancho nesse julgamento? Então, cara, eu tava vendo as imagens, né, do vídeo lá do jogo. Como eu não bati em ninguém, não dei tapa com
A árbitra colocou que eu troquei tapa com o adversário, mas no vídeo tá lá que eu não dei tapa em ninguém. Assim como também não me deram, foi só troca de empurrões e xingamentos. Então eu acredito que vai ser, que a gente consiga ser absolvido. E agora, como foi adiado para o dia 27, a gente tem mais 4 rodadas aí para poder jogar, né? Depois da derrota em casa, a equipe está tranquila para pegar o São Carlos? Não, eu acho que é um jogo, cara, é um jogo que a gente deveria ter tomado mais as rédeas do jogo por estar jogando em casa. Mas eu acredito que não é uma coisa para se desesperar não, porque nós não jogamos mal. Se for analisar o jogo em si, um lance polêmico, que se não sai aquele pênalti no começo, poderia ser outro jogo, no meu modo de ver. Então eu acredito que foi um jogo bom, um jogo de 2 times que estão na ponta da tabela, e estava sujeito, tanto como se o lance polêmico fosse na área deles, a gente poderia ter vencido de 2-0 também. Entendeu? Então é uma coisa que ficou meio que... não podemos jogar tudo nas costas do árbitro, mas um lance que interferiu diretamente no resultado no começo do primeiro tempo poderia ter sido outro resultado no final.